Belém, 24 de abril de 2013. São exatamente 11 horas 59 minutos e 25 segundos. Que ave belíssima e pacata, né? Estamos aqui na Praça Batista Campos para dar continuidade, para fazer uma nova mensagem que possa levar algo de útil, de importante para os seres humanos, para os cidadãos brasileiros e de fora. Ajustar aqui o tripé. O livro A Constituição Divina, de Richard Simonetti. O pão da vida. Porque provê a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais. Tudo em a natureza trabalha. Como tu, trabalham os animais, mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõem, se limita a cuidarem da própria conservação. Daí vem que do trabalho não lhes resulta progresso, ao passo que o do homem visa duplo fim, a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e o leva acima de si mesmo. Questão 677 da Lei do Trabalho. É elementar que não podemos analisar a Bíblia em seu sentido literal. Sob pena de cairmos em infantilidade, como a de supor que Deus tenha criado o universo em 6 dias, descansado no 7º, como se fora um operário cósmico. Ao longo do Velho Testamento, está sempre presente a concepção antropomórfica de um Criador à imagem e semelhança do homem, com os mesmos impulsos passionais, os mesmos desejos e contradições, e até necessidade de repousar. O universo, segundo está definido pela ciência, tem no mínimo 15 bilhões de anos. A Terra, perto de 4 bilhões e meio.
São eternidades diante dos acanhados 4 ou 5 mil anos que nos fazem supor os textos bíblicos para o início de tudo. Da mesma forma, é ridículo, em face do conhecimento atual, Da mesma forma, é ridículo, em face do conhecimento atual, conceber que Deus tenha moldado Adão da argila, soprando-lhe a vida, e que uma de suas costelas foi a matéria-prima para o nascimento de Eva. Sabemos hoje que a presença do homem na Terra representa a culminância de uma evolução que começou há bilhões de anos, com manifestações primitivas de vitalidade em organismos unicelulares que se desenvolveram lentamente até atingir a complexidade necessária para a manifestação da inteligência. A Bíblia revela que Adão e Eva perderam o paraíso por terem cometido o pecado de comer o fruto da árvore da ciência, do bem e do mal. Um incrível absurdo ser tomado ao pé da letra. Imaginemos um pai ameaçando o filho. Dar-lhe-ei proteção, alimento, moradia e atenção, mas com uma condição: que você permaneça na ignorância a partir do momento em que se atrever a qualquer empenho de aprendizado, eu o expulsarei. E como Adão e Eva poderiam incorrer em desobediência se, antes de cometerem o crime de discernir entre o bem e o mal, não tinham noção do que é certo ou errado, justo ou injusto, obedecer ou desobedecer? Erich Fromm, famoso psicanalista alemão, escreve que o pecado original simboliza a conquista da razão. A partir do momento em que algumas espécies animais parentes dos símios antropóides começaram a ensaiar o raciocínio, saíram da natureza, isto é, deixaram de ser conduzidas e se viram na contingência de caminhar com seus próprios pés. Surgia assim o homem, o ser pensante, que perdia o paraíso ou, mais exatamente, a plena identificação com a vida natural. O castigo divino, ganhar o pão de cada dia com o suor do rosto, registrado na Bíblia, apenas exprime uma contingência imposta pelas necessidades evolutivas do homem, não mais um simples animal irracional controlado pelo instinto, mas um ser inteligente chamado a exercitar o livre arbítrio. O trabalho configura-se assim como uma lei de observância indispensável. Não apenas em favor de sua sobrevivência, mas também, para que desenvolva a inteligência e supere em definitivo os resquícios de irracionalidade. No irracional, guiado pelo instinto, o esforço pela subsistência é mínimo.
A mãe natureza o atende, no homem orientado pela razão, que deixou o berço e começa a andar. Há uma solicitação bem maior de trabalho que tanto mais complexo se torna quanto maior o seu desenvolvimento intelectual, sofisticando suas necessidades de conforto e bem-estar. O aprimoramento da inteligência é uma bênção, mas lhe impõe dúvidas e incertezas que não existiam no paraíso. A principal delas é saber sobre si mesmo, decifrar os porquês da existência e, sobretudo, descobrir o que há além da dimensão física, já que algo lhe diz, nas profundezas da alma, que a vida sobrepõe-se à morte do corpo físico. Para tanto, é preciso trabalhar por um outro tipo de alimento, que muito mais que o mero suor do rosto, exige o desenvolvimento da sensibilidade, a disciplina das emoções e muita humildade, para que, habilitado a enxergar além das limitações físicas, encontre os sinais de sua gloriosa destinação. Algo desse pão da vida foi oferecido ao homem num instante glorioso da história humana por um mensageiro divino que se chamou Jesus. Controle da natalidade. São contrários à lei da natureza, as leis e os costumes humanos, que têm por fim, ou por efeito, criar obstáculos à reprodução. Tudo o que embaraça a natureza, com inicial maiúscula, em sua marcha, é contrário à lei geral. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica ele ato repreensível, impedindo essa reprodução. Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele deve usar sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades. Não deve opor-se-lhe sem necessidade. A ação inteligente do homem é o contrapeso que Deus dispõe para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. E é ainda isso o que distingue dos animais, porque ele obra com conhecimento de causa. Que se deve pensar dos usos, cujo efeito consiste em obstar a reprodução, para a satisfação da sensualidade. Isso prova a predominância do corpo sobre a alma, e quanto o homem é material. Questões 693, 693A e 694 da Lei de Reprodução. As três questões propostas por Kardec em relação ao tema que ele define como obstáculos à reprodução
são sugestivas e representam preciosa contribuição para uma definição espírita a respeito do assunto. Numa apreciação superficial podem parecer contraditórias as duas respostas iniciais. Se, por um lado, os espíritos explicam que a utilização de recursos anticoncepcionais contraria a lei natural, por outro, admitem que o homem pode, com sua inteligência, regular a reprodução dos seres vivos. No entanto, não existe nenhuma contradição. Na primeira questão, há uma referência à ação consciente do homem, contrariando a natureza, com N maiúsculo, para atender seus interesses. Exemplo, a castração de animais, a fim de que ganhem peso além do normal, em prazo menor para o abate, o que reduz as despesas e aumenta o rendimento na venda da carne. É diferente quando o homem usa a inteligência em favor do equilíbrio ecológico, situando-se como instrumento de Deus. Exemplo, com a aplicação de radioatividade, os cientistas tornam estéreis determinados insetos nocivos, disseminados depois na região que se pretende controlar. Eles se acasalam com as fêmeas sem fecundá-las, numa progressão que reduz drasticamente a população dessas espécies. E quanto à espécie humana, será lícito ao homem controlar a própria reprodução? Ora, se ele pode fazê-lo em relação aos seres inferiores, colaborando com o Criador, com C maiúsculo, obviamente pode desfrutar de idêntica prerrogativa em relação a si mesmo. A paternidade é um compromisso intransferível, e quanto mais conscientes estiverem o homem e a mulher dos cuidados que devem dispensar aos filhos, mais amplo o seu direito de planejar a família. Não é razoável impor-lhes que não evitem filhos, brandindo ameaças de sanções divinas, porquanto os que assim proclamam não irão ajudá-los a sustentar a prole, nem enfrentarão os intermináveis cuidados e preocupações que ela exige. Há algumas dúvidas. Não é a família planejada no plano espiritual antes da reencarnação? Não mergulhamos na carne com uma definição quanto aos espíritos, que comporão nosso lar? Realmente isso ocorre, mas não como regra geral. Há muitos casamentos acidentais e uniões passageiras, motivados por mera atração física, sem ascendentes espirituais. Entre parênteses, o crescente contingente de pessoas que partem para novas experiências conjugais evidencia esta realidade, já que, normalmente, ninguém, ao reencarnar, propõe-se a essa diversificação.
Considere-se também que há muitos espíritos que literalmente são tragados pelas leis do renascimento quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide após a relação sexual, que estabelece um campo de força magnética passível de atraí-los para a reencarnação, quando ligados ao casal, não raro em processos obsessivos. Não nos referimos às entidades malfazejas, inteligentes, conscientes dos transtornos que causam. São apenas companheiros de inconsequência do passado, empolgados pelas impressões da vida material que se imantam ao seu psiquismo em decorrência dos princípios de afinidade. Funciona aqui o automatismo das leis de sintonia psíquica, causa e efeito e reencarnação, sem que tenha ocorrido prévio entendimento entre eles. Mesmo quando a família é planejada, os cônjuges costumam mudar de ideia, porquanto nossa visão a respeito dos problemas humanos na espiritualidade é bem diferente do que enxergamos na Terra. No além, assumimos compromissos que nem sempre nos dispomos a cumprir, principalmente no que diz respeito ao número de filhos. Na questão 694, os espíritos não condenam a limitação da natalidade, proclamando-a crime ou pecado. Apenas explicam que tal tendência revela que prevalecem na criatura humana os impulsos imediatistas e materiais, acima dos compromissos espirituais. Em face disso, desenvolvem-se métodos anticoncepcionais variados que objetivam satisfazer o animal homem à procura de prazer sem comprometimento com filhos, em detrimento do espírito com E maiúsculo eterno. Todos eles, a pílula, o DIU, o espermicida, o preservativo, o diafragma, representam o mal menor diante do grande crime que é o aborto, porquanto trata-se de um assassinato intrauterino que elimina um ser humano em desenvolvimento, interrompendo o processo reencarnatório com o propósito puro e simples de evitar labores e responsabilidades. E quando, em virtude de complicações durante a gestação, há perigo de vida para a mãe ou problemas envolvendo o desenvolvimento normal do feto, Kardec aborda a primeira hipótese em O Livro dos Espíritos, questão 359. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Resposta: preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe
a sacrificar-se o que já existe. Na segunda hipótese, não há orientação firmada na codificação com C maiúsculo, já que não dispunha a medicina no século passado de recursos para antecipar as condições físicas do bebê ao nascer. É um assunto discutível, onde é importante considerar a disposição da gestante. São numerosos os exemplos de prognósticos médicos relacionados com possíveis problemas congênitos do bebê, os quais não se confirmam quando ocorre o nascimento. Ainda a respeito do assunto, há os anticoncepcionais definitivos, como a laqueadura na mulher e a vasectomia no homem, procedimentos cirúrgicos que permitem o livre relacionamento sexual sem compromisso de filhos. Principalmente a vasectomia está largamente difundida na Índia e na China, com amplo estímulo do Estado, com o propósito de conhecer a explosão demográfica. Principalmente a vasectomia está largamente difundida na Índia e na China, com amplo estímulo do Estado, com o propósito de conter a explosão demográfica. A esterilização é também um assunto discutível, porquanto trata-se de uma prática antinatural, passível de lesionar o perispírito, com repercussões negativas no psiquismo do indivíduo e reflexos na economia orgânica em existências futuras. Com o avanço do conhecimento a respeito destas questões, favorecendo uma predominância da natureza espiritual do homem sobre a natureza animal, o sexo deixará de ser imperiosamente cultivado em paroxismo de sensualidade. Será plenamente viável, então, o planejamento familiar em bases de controle natural da natalidade, observados os ciclos femininos de fertilidade. Assim, jamais permanecerão inteiramente cerradas as portas da concepção, conscientes os casais de que eventuais furos no esquema planejado, gerando filhos, ocorrerão sob a ação do plano espiritual com iniciais maiúsculas, de acordo com os programas de Deus. Aqui encerramos esta lição, mas esta mensagem muito importante, né? Que ocorre constantemente na vida social brasileira, da América e de todos os países que constituem o nosso planeta. Hoje o brasileiro deve aproveitar muito mais
estas oportunidades de educação. Surgiu hoje com mais força a educação espiritual, mas já chegou o Consolador prometido no século XIX, em 1857. E um país que se queixa de ter a educação proibida, né? Como tantos outros da América do Sul, de outros continentes, a fim de se manterem na ignorância, a fim de serem melhor manipulados por conjuntos sociais interesseiros, enganos. Deve-se aproveitar. E grandes exemplos temos para a educação de pessoas idosas, né, que tanto pelo Mobral como por outros cursos